Olá a todos. Começamos mais uma série de vídeos dessa semana aqui no CorelDRAW, onde a gente vai estar trabalhando a continuação da semana passada, né? Então vamos estar olhando efeitos, vamos fazer um estudo o que é, explicar detalhadamente o que é a resolução de uma imagem, o DPI, como é que a gente edita uma imagem, e depois vamos começar a trabalhar a questão de trazer desenho arquitetônico para o CorelDRAW. Então, se eu for fazer uma humanização de fachada, de planta, de corte, como é que eu trago? Então, essa semana nós vamos trabalhar com dois programas. Então, nós vamos trabalhar com o AutoCAD e com o Revit, trazendo as linhas de projeto desses dois programas. Vou começar aqui um novo documento, formato A1, RGB, que nem semana passada, e a gente vai começar a trabalhar. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é o preenchimento, tá, de imagem. Então a gente vai trabalhar bastante com imagem e vamos trabalhar também os efeitos. Então vamos falar de efeitos que eu posso fazer e vamos trabalhar a questão das imagens. Então vou começar fazendo como se estivesse montando, como já falei na semana anterior, como se a gente estivesse montando uma prancha. Estivesse preparando uma prancha, tá? Fazendo design de uma prancha para a apresentação de um projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a figura, vou colocar aqui embaixo, vou colocar uma cor inicial, depois eu posso trocar. Vou colocar uma cor inicial. Aqui, também da semana passada, eu vou converter em curvas. Vou fazer uma curvatura aqui, ó, fazer uma curvatura aqui na minha prancha, no meu selo, tá? Vou colocar uma curvatura. Além disso, eu vou trabalhar sem contorno, tá? Então, vocês sabem que o botão direito aqui eu coloco uma cor, semana passada nós vimos isso, e botão esquerdo do mouse eu coloco preenchimento. Então, botão direito eu coloco uma cor. Então, nós vimos na semana passada essa questão do mouse. Botão esquerdo preenchimento, aqui nas cores, que se eu clicar, e botão direito eu contorno. Quando você quer colocar sem cor, você vai clicar neste quadrado aqui em cima do preto, que tem um risco, ou com o botão esquerdo ou com o botão direito. Então, como eu não quero contorno, botão direito. Se eu tivesse clicado com o botão esquerdo, eu teria deixado transparente meu preenchimento. Ok? Então, feito meu preenchimento, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou trabalhar alguns efeitos, tá? Que não foi visto semana passada, alguns efeitos. O primeiro efeito que eu vou trabalhar é o sombreamento. Então, quando eu clico em qualquer objeto, pode ser imagem, pode ser texto, vou fazer com texto também, eu posso colocar sombreamento. Então aqui, ó, uma ferramenta de sombra, eu clico no meio do meu objeto e arrasto para botar a distância da sombra. Uma vez feito isso, eu já estou com as minhas propriedades de sombra habilitadas lá em cima. Então tem uma série de parâmetros aqui que eu ajusto. Começando pelos dois mais usados, eu tenho este aqui que define se vai ser uma sombra mais clara ou vai ser uma sombra mais escura. O primeiro parâmetro é esse. O outro parâmetro é se você vai ser uma sombra desfocada ou vai ser uma sombra mais nítida. Então, desfocada ou uma sombra mais nítida. Vou botar 0 é totalmente serrilhada. Além disso, existiam outros parâmetros, como por exemplo a cor da sombra, tá? E aí observa um detalhe importante, ó, eu cliquei fora, eu clico no objeto, não aparecem as propriedades. Para mim poder ver as propriedades de sombra novamente, eu tenho que apertar sempre o botão de sombra, tá? Então aqui eu tenho a cor da sombra. E eu tenho também aqui, se a sombra vai ser interna ou externa. Agora a sombra está por dentro. Vou colocar na cor preta para a gente poder ver melhor. Então aqui está a sombra externa.
na cor preta, aqui é a sombra interna. A diferença entre colocar uma sombra interna e uma sombra externa, né? Então muda completamente. Ó, selecionei objeto, não tem propriedades. Tem que clicar na sombra e aí trocar. Então com isso a gente dá o sombreamento. Você também pode fazer o ajuste de sombreamento. Além de puxar isso aqui para botar a distância da sombra, você pode mexer nessa barra que mexe um parâmetro ali e deixar mais claro e mais escuro, que a gente mexe ali em cima também. Então, tanto posso fazer isso com objetos, posso fazer isso com texto também. Posso fazer isso com texto também. Sombra. Também posso estar fazendo com texto o meu sombreamento. Além da questão do sombreamento, eu tenho a possibilidade de fazer transparência. Tá? Antes de fazer transparência, eu vou fazer só um ajuste aqui, para ver essa é a questão do sombreamento, algo que nós vimos na aula da semana passada. Então, por exemplo, eu posso querer que esse texto, em vez de ser um texto que eu coloquei por cima aqui na minha prancha, eu posso querer que seja recortado, como se essa figura tivesse recortado esse UDESC aqui. Então, lembrando da semana passada, então eu seleciono tudo, venho aqui em objeto, formato, e observo o seguinte aqui, ó, ele está limitado, ele não está liberando para mim fazer os efeitos. Então muita coisa você não vai conseguir fazer se tiver no modo sombreado, tá? Então vai ser necessário você tirar o efeito. Para tirar o efeito, ó, eu vou fazer aqui, ó, vou clicar aqui, ó, no objeto e no efeito ali. Então se você pegar, quando você clica no objeto e clica na sombra, eu tenho um eliminar sombra ali, ó, tá? Então, para estar habilitado esse eliminar sombra ali, você tem que mexer um pouco no objeto, aparece eliminar sombra, já tira. Aqui mesma coisa, ó, clico na sombra, ó, eliminar sombra. Agora eu consigo fazer aquele efeito que eu queria, que era subtrair entre eles. Então seleciono tudo, objeto, formato. Então eu vou tirar, do fundo eu vou tirar a frente. Então é verso menos a frente. Então agora ficou recortada a minha figura. Ó. Então agora eu entro com sombra e o efeito vai ser diferente, já vai ser dentro da letra. Ó. Deixa eu botar uma sombra mais fina para poder ver melhor. Tá ali. Tá. Então, é importante dizer isso, que vários efeitos que você for fazer, como esse de fazer subtração, intersecção e união, você só vai conseguir fazer se você desabilitar, tá, a sombra. Nem sempre você vai conseguir fazer. Então, você desabilita a sombra, você faz o efeito que você quer fazer, no caso esse de composição de dois objetos, e volta e aplica a sombra posteriormente. Outro efeito que nós vamos ver agora é o efeito de transparência. Então você pode estar dando transparência para qualquer objeto. Então eu vou colocar aqui uma outra figura. Na cor amarela, sem contorno, botão direito, converter em curva para poder alterar, clicar na ferramenta forma e eu vou alterando aqui. Por exemplo, desta maneira aqui, ó, curva. Tá ali. Aí, para mim poder ver por baixo, eu teria que fazer o quê? Lógico, fazer aqueles ajustes que nós vimos semana passada de jogar para trás. Ou, que é o que nós vamos ver agora, colocar uma transparência para poder ver o objeto que está atrás.
Se eu fosse jogar para trás de tudo, é só clicar nesse objeto. Vocês podem olhar ali no gerenciador de objetos, botar Shift Page Down. Ó, jogo tudo atrás. E o amarelo pega na letra porque aqui é um vazado, né? Vamos só colocar os dois certinhos no canto da folha aqui. Um clique só no canto aqui. Pronto. Tem que puxar um pouco aqui os pontos. Feito. Então, como vocês estão vendo ali, aqui tem que ajustar novamente. Pronto, agora está certo. Então, eu posso fazer isso, que é jogar por trás e pegar o amarelo da cor de trás, né? O amarelo que está atrás, que está dando a cor ali, do elemento vazado. Ou eu posso trabalhar na frente com transparência também. Então eu posso agora dar um Shift Page Up. Ou vou direto aqui também, dá no mesmo. Ó, com Shift Page Up. E aí eu faço o efeito de transparência. O efeito de transparência, ele fica aqui na lateral. Tá? Então aqui, ó, tem embaixo aqui está um sombra, embaixo está o efeito de transparência. Eu cliquei, ele já está com transparência. Só que para começar a ver o efeito, você vai ter que colocar na opção aqui, ó, eu estou na primeira aqui, ó, sem transparência, na segunda aqui, ó, transparência uniforme. E aí você começa a escolher quanto de transparência que você quer. Então aqui você pode fazer totalmente transparente, totalmente opaco e gradativo, uma porcentagem de transparência. Tá? Aqui do lado, ele faz o que? Ele relaciona essa transparência com o objeto que está embaixo. Então ele cria uma relação com o que está embaixo. Então ele vai se relacionar com o objeto de baixo. Ele dá uma transparência e vai criando efeitos. Aí vocês podem passar por todos os... esse aqui já ele deixou rosa no encontro da transparência. Tá? Aí vocês podem testar todas as opções. Ele vai se relacionando com a figura de baixo e vai criando outros tons de transparência. Sendo normal este e tem outros. Vocês podem estar trabalhando. Ok. Sobre a transparência, sempre transparência também é igual sombra, você clica, não vai aparecer as propriedades, você tem que clicar no botão. Vou colocar de novo no normal. Você tem a questão do contorno e preenchimento também. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho um botão direito, coloquei um contorno vermelho no objeto. Tá? Então você tem um controle de transparência, se você vai fazer a transparência no objeto todo, se você vai fazer só no contorno ou se você vai fazer só no preenchimento. Tá? Então aqui, ó, tudo, preenchimento, contorno. Então vou dar um zoom ali para ver melhor. Podemos até colocar o objeto em cima do outro. Então aqui está a opção tudo. Opção tudo. Então aqui a opção só o preenchimento está transparente, ó, o contorno não está mais. E aqui é o oposto, só o contorno está transparente e o preenchimento não está. Então você tem essa liberdade de estar ajustando isso. Tá? Além disso, como a gente consegue fazer com o objeto cor, a gente também consegue trabalhar variações bem interessantes para a transparência. Uma variação bem interessante, que já é o segundo botão, então nós vimos sem transparência, com transparência uniforme, e aí nós temos opções aqui. Essa opção que chama de transparência da fonte, na verdade é um gradiente, tá? Então onde você tem mais e menos transparência. É um gradiente. Então você tem esse símbolo aqui, você pode mover e fazer o quanto você quer de gradiente. Então ele sai do totalmente transparente para o totalmente opaco. Isso aqui você pode girar, você pode fazer
vários ângulos para dar efeitos diferentes, tá? E é uma opção também bem interessante para fazer a diagramação, tá? Muito usado esse efeito. Então, voltando ali, clico em transparência, estou nessa opção. E aí você vai ter outros tipos, tá? Esse é o primeiro, acho que é o linear. É o linear, fonte linear. Então, você tem outras opções além do linear. Você tem ali a elíptica. Tá, eu vou colocar numa outra figura para você poderem ver melhor o efeito. Então, vou colocar um quadrado aqui. Vou colocar transparência do segundo tipo, para vocês verem cada um deles. Então, esse é elíptica, transparente elíptica, transparência cônica, transparência retangular. Então, você tem as possibilidades. Totalmente transparente, transparente só nas bordas. Tá? Lembrando também que você tem esse mesmo gradiente para a cor também. Então, quando você vai em preenchimento de cor, você tem a opção também. Preenchimento gradiente. Então, aqui, embora pareça transparência, não é de uma cor para outra. Então, quando eu estou aqui, eu posso clicar nessa caixinha, escolher uma cor, vermelho, por exemplo, e faço um gradiente. Então, fiz um gradiente de vermelho para laranja, cor pura, e um gradiente por cima aqui, amarelo para transparente. Com isso, você vai moldando a parte gráfica do teu projeto e vai criando o design das pranchas. Ok. Ainda lá em cor, vou clicar aqui no de trás. Vou colocar aqui um Shift P só para aparecer melhor. No de cor aqui ainda dá para fazer. Você pode acrescentar cor no meio. Então você pode dar 2 cliques aqui, ó. Então sai do vermelho mais escuro. E aí vai para um vermelho médio e laranja. Ou eu clico aqui e já vai para um amarelo. Então daí você pode calibrar essa cor com vários passos, vamos dizer assim. Se não quiser mais esse passo aqui do meio, é só clicar em cima dele e dar delete. Deixa eu ver ali. Você em cima dele, você tem este, e você pode clicar em cima deste. Para dar delete é só dar 2 cliques. Eu achei que era com delete direto no teclado. Então, 2 cliques eu faço um intermediário, fazendo a cor branca agora. E não quero mais, 2 cliques com o botão esquerdo. Ok. Além disso, deixa eu trocar com essa cor aqui. Além disso, você tem a possibilidade de fazer uma série de alterações nessas cores. Então você pode também, dá para trabalhar um pouco de transparência. Isso aqui vai para transparência. Mas nós já vimos a transparência no próprio comando de transparência. Eu posso também girar esse gradiente aqui. Eu posso colocar um gradiente a 45 graus. Gradiente a 45 graus. Gradiente a 90 graus. Como é que fica ali, ó. Tá. É interessante que esse gradiente a 90 graus dá bastante impressão de 3D na base ali, na margem do selo, tá? E ainda você pode fazer alterações no tamanho desse gradiente, fazendo deslocamento, a largura, a altura, x, porcentagem x e y. Vamos colocar 67 aqui. Então ele faz um deslocamento desse gradiente. Deixa eu colocar aqui largura 36. Ele baixou. Vou botar 34. Então ele faz o gradiente mais rígido. Ele não faz 100%. Ele já quebra. Faz menos suave, vamos dizer assim. Tá? Então fica aí a dica
de possibilidade. Vou fazer de novo um Shift Page Up. Vou colocar aqui mais transparente. Puxando mais para cá. E aí a gente vai moldando o design de uma prancha, por exemplo. Ok. Aí vai ajustando como cada um preferir. Além disso, além de estar trabalhando com o gradiente, nós trabalhamos ali a transparência uniforme, a transparência com gradiente. Existem outras transparências que eu vou mostrar aqui do lado, tá? Menos utilizadas que essas aqui, mas também possibilidades que eu tenho como colocar gradiente a partir de um padrão de textura. Então eu clico aqui, o Corel já tem algumas texturas prontas, padronizadas, e eu posso escolher essas texturas. Eu tenho aqui algumas texturas, ó, e ele dá transparência. Então, por exemplo, essa aqui, ó, vou mover em cima dos outros objetos, ó, ele dá transparência. Ó. Tenho também essa possibilidade de fazer um padrão de imagem. Então, ele tem algumas imagens, ó. Poderia carregar outras. Também faz transparência com imagem, onde ele tem uma regra aqui, que é a seguinte: o que está mais branco é transparente, o que está mais para cor cinza, para preto, opaco. Tá? Essa é a lógica dele. Aqui no outro, um padrão de duas cores, ele também tem uma biblioteca interna, com transparência. E por último, de novo, aquela textura paramétrica que a gente viu semana passada, que é uma textura que é toda parametrizada. A gente pode mexer nos parâmetros. Além de ajustar manualmente aqui, eu tenho os parâmetros dela. E a gente pode estar ajustando. Tá? Aqui é para acessar a textura paramétrica. Então aí eu troco os parâmetros. E ao trocar os parâmetros, eu troco naturalmente a textura e consequentemente a transparência ali. Então 12. Mudou aqui, mudou lá. 1%. Mudou aqui, mudou lá. Tá? Então essas são as opções de transparência. Transparente a gente usa bastante. Em planta humanizada a gente vai usar bastante transparência para fazer tampo de vidro. Para fazer basicamente tudo que tiver vidro. A gente vai usar transparência para estar representando. Ok? Agora, continuando nessa parte de, vamos dizer assim, de preenchimento, a gente tem também a possibilidade de, quando trabalhar com imagens. Agora a gente vai começar a trabalhar com imagens. Então a gente trabalhou basicamente até agora com cor, com transparência, com sombra. Tá? Quando a gente fala em preenchimento de cor, nós temos lá a cor padrão, uma cor única, né? Ó, uma cor única. Eu tenho o gradiente que a gente estava trabalhando. E eu tenho, já mostrei na aula passada, as possibilidades que tem o Corel. Alguns preenchimentos que o Corel já possui padrão dele. Mas eu citei lá na semana passada que na verdade, embora você possa colocar texturas, que seria este aqui, ó, o Corel já tem algumas texturas prontas na sua biblioteca, aqui em cima, tá? O que acontece? Você pode até escolher outro, trocar, pegar uma no computador. Isso aqui na prática é um pouco ruim de trabalhar, porque você tem que ficar ajustando com parâmetro. Só se eu quiser girar a textura eu tenho que mexer aqui, ó, botar 45, né? E tem uma forma muito mais prática de estar trabalhando as imagens, e a gente vai ver no próximo vídeo como é que a gente trabalha isso. Então, eu particularmente, eu vou
direcionar, vamos dizer assim, essa parte, eu não vou optar por usar aqui e ficar puxando textura na caixa de bitmap do editar preenchimento. O que eu vou fazer é outra coisa, eu vou procurar texturas que me interessam na internet, qualquer textura, pode ser textura com cara de figura, pode ser textura com foto, pode ser qualquer tipo de imagem, e vamos trabalhar essa imagem como preenchimento. Tá? Em vez de usar o preenchimento daqui, a gente vai trazer da internet e vai fazer. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que se trabalha o preenchimento com imagem, e a gente vai falar também um tópico importante, que é sobre resolução. Tá? Então, a gente vai ver que para trabalhar com imagem, seja uma maquete eletrônica que eu fiz e vou colocar numa prancha, seja uma textura que eu vou colocar numa parte da minha prancha, eu tenho que tomar muito cuidado com resolução para não fazer um trabalho de má qualidade. Tá? E não é só para impresso. Geralmente, quando a gente pensa em resolução, que vai ficar ruim o trabalho, a gente pensa muito em impresso, que realmente é a situação mais crítica. Realmente eu vou falar sobre isso, a situação mais crítica, mas para digital também influencia. Se você colocar uma imagem de baixa resolução e mandar um folder para alguém, ou mandar um PDF para alguém, se tiver com má qualidade vai aparecer. Tá? Então tá. Então até o próximo vídeo, o vídeo número 2, que a gente vai ver essa parte.